Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus pela sua bondade, por tudo quanto Ele tem feito para conosco. Não obstante a nossa pequenez, nós temos sobrevivido pela graça de Deus, né? É a graça que nos mantém de pé. Não temos nenhuma meritocracia, mas aprove a Deus os seus cuidados para conosco. Quero vos trazer uma palavra nesta noite que certamente falará aos vossos corações. Tomaremos como base o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 32. Muito conhecido de todos este versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, essas palavras proferidas por Jesus e registrada pelo evangelista João nos oferecem dois fatores preponderantes. O primeiro, poder de decisão. O segundo, o poder de escolha. E conhecereis a verdade. Toda verdade, todas, têm raízes em Deus. Seja ela científica, filosófica, religiosa, toda verdade procede de Deus. Crescer na verdade é crescer em Deus. É participar da liberdade do seu ser. A verdade, ela está envolvida na doutrina que Cristo trouxe-nos. E quando nós praticamos essas verdades através da doutrina, nós somos transformados e ficamos livres do pecado e das garras de Satanás. No texto de João, capítulo 8, Jesus procurava livrar os descendentes de Abraão da cadeia do judaísmo, o legalismo que, naqueles dias, era muito forte entre os judeus. Então Jesus procurava livrá-los dessa prisão e conceder-lhe liberdade da fé, a liberdade que há no seu evangelho. Eles precisavam verdadeiramente conhecer a liberdade que só vem através do conhecimento da verdade. Uma pessoa que não conhece a verdade, essa pessoa não é liberta. Essa pessoa é escrava. Escute o que eu vou dizer. Já que o assunto é sobre verdade, existe uma verdade básica que jamais deveremos esquecê-la em nosso viver diário. Uma decisão errada poderá nos trazer sérias consequências. A cada instante, meus irmãos, temos que tomar decisões em nossa vida. Não esqueça, uma decisão errada poderá trazer-lhes sérias consequências. Talvez nesta noite, ou nesta oportunidade, eu esteja falando para alguém que está prestes a tomar uma extrema decisão. Cuidado. Muito cuidado. Pense nos resultados. Analise, reflita. Não esqueça, o efeito das nossas decisões poderá ser devastador ou avassalador, como queira. Ah, foi uma vezinha só. Ah, foi tantinho assim. Você conhece pessoas que anos a fios estão sofrendo
por conta das decisões desastrosas que tomaram. Não faça parte dessa estatística. Cuidado, muito cuidado. Uma decisão errada poderá te trazer sérias consequências. Nós temos na Bíblia N passagens, irmãos, que nos servem de exemplo, né, de pessoas que tomaram decisão ou decisões erradas. Por exemplo, o filho pródigo, ele decidiu ir embora de casa, né, da casa do pai, num ato de pura rebeldia. Decidiu abandonar a casa do seu pai, onde ele vivia em família, né? A Bíblia diz que o pai cedeu o que ele pediu, né? E ele partiu da casa do pai. Se você ler o texto ou examinar o texto de Lucas 15 direitinho, você vai ver que pouco tempo depois, não muito tempo depois, ele não era mais a sombra daquilo que ele era antes. Veja como o pecado destrói. Veja como as coisas erradas que nós fazemos, as nossas decisões erradas, como nos trazem prejuízos. Cuidado. As pessoas se afastam de Deus, irmãos. Pouco tempo depois, encontramos tais pessoas irreconhecíveis, nem a sombra do que era antes. Estamos vivendo em uma grande crise, uma crise sem procedência. Mas não vai ficar somente nisso. Talvez o Brasil nunca tenha passado, irmãos, pelo que está passando e pelo que está após vir. Como a corrupção, meus amados, está impregnada no coração dos nossos políticos, dos políticos brasileiros. Não dá mais para errar, irmãos. Não dá mais para cometer erros nas nossas decisões. Temos que acertar. Uma decisão errada poderá trazer-lhe sérias consequências. Se lembra a decisão da mulher de Ló? A decisão que ela tomou? A ordem era sair de Sodoma sem olhar para trás. Ela decidiu olhar para trás. Transformou-se em tempero, em condimento. Transformou-se em sal. O anjo ainda tentou arrastar pelo braço e disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás. Não teve jeito. Tem pessoas que mesmo sendo arrastada pelo braço, não conseguem se livrar da prática do erro. Infelizmente. Ela olhou para trás. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo. Uma escolha errada vai gerar consequência. E olha que nem sempre a gente consegue mensurar o tamanho das consequências. Lembra de Abraão? Abraão, quando chegou em Canaã, ele arregaçou as mangas. Ele cavou poço, armou tenda e erigiu o altar. Poço fala de relacionamento social. Tenda fala de relacionamento familiar. E altar fala de relacionamento com Deus. Ia tudo muito bem na vida do patriarca. De repente, por causa da fome, irmão, por causa da fome. A Bíblia diz que Abraão escolheu descer ao Egito. Que decisão precipitada, errada, né? Desceu ao Egito, que é pior, sem a direção de Deus. Colheu 3 consequências. 3. A primeira, consequência imediata.
É, consequência imediata. Quase que perde a mulher. Foi chegando no Egito, puseram o olho na mulher dele, certamente Sara era uma mulher muito bonita. E ele ainda caiu na tolice de mandar Sara dizer que era a irmã dele. Quase que ele perde a mulher para Faraó. Foi preciso uma intervenção divina para que o pior não lhe acontecesse. Agora veja que quadro triste, né? Quando o Faraó ficou sabendo de todos os detalhes do que tinha acontecido, da artimanha de Abraão, foi repreendê-lo. Que coisa! Você já pensou, trazendo para a nossa realidade, um incrédulo repreendendo o crente? Olha o que ele disse, Gênesis capítulo 12, versículo 18. Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? Está vendo aí? Que coisa, né? Então, a descida de Abraão ao Egito teve consequência imediata. Em segundo lugar, a descida de Abraão ao Egito teve consequência a curto prazo. Abraão e Ló saíram do Egito rico, né? Tiveram que se separar. A terra já não cabia mais os dois. Antes era só Abraão que tinha, né? Estava conseguindo até possuir alguma coisa. Ló só o acompanhava. Quando saíram do Egito, saíram ricos, né? Saíram ricos. Olha o texto de Gênesis 13, versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. Versículo 5 do capítulo 13. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Está vendo aí? Primeiro, Abraão tinha, Ló, ou melhor, Ló não tinha. Abraão tinha, Ló não tinha. Agora, Abraão tinha e Ló tinha. Você já pensou? Agora, não era um grande e um pequeno. Eram dois grandes. Dois grandes. A terra não cabia os dois. Os homens de Ló começou a brigar, né, a se desentender com os homens de Abraão. E os dois começaram, os homens, né? Aí, antes que o pau quebrasse os dois, eles tiveram que se separar. Por quê? Porque eram dois grandes. E eu aprendi com o meu pastor em Alagoas, né, que dois grandes não cabem dentro de uma mochila, né? Tem que ser um grande e um pequeno, né? Um grande e um pequeno. Você já pensou duas pessoas dando ordem ao mesmo tempo, né? Duas pessoas dando ordem na mesma coisa? Como é que pode? Um puxa para outro, puxa para cá. Então, eu também aprendi que duas visões é divisão. Duas visões é divisão. Tem que ser um para dar a voz de comando. Agora, Abraão e Ló eram dois grandes, né? Então, os homens dos dois começaram o confronto, o conflito, e não tiveram mais que permanecerem juntos, né? Então, as consequências de Abraão ter descido ao Egito. Primeiro, consequência imediata. E agora, consequência a curto prazo. Tiveram que se separar. Em terceiro lugar, consequência a longo prazo. Eles trouxeram, Abraão trouxe, né, do Egito uma escrava chamada Agar, né? Agar. E os irmãos sabem o que aconteceu muito bem, sabe a história, né? Havia promessa para que Sara ia ter um filho, uma promessa. Eles creram, Abraão e Sara, é bom que se diga, eles creram na promessa. Agora, não entenderam o método,
né? Como esse filho ia aparecer. Até porque Sara já tinha passado os costumes das mulheres, né? Então, como vou ter um filho? Não sabia o método. Escute o que eu vou dizer. Se você não sabe o método, então, olha, não avança sinal. Espera o tempo de Deus. Não inventa moda, né? Então, não sabia o método. Abraão chegou até a pensar que esse filho seria Eliezer, né? O mordomo damasceno, né? E veja a ideia de Sara. Sara pôs na cabeça, na mente, que esse filho da promessa podia ser o filho da sua concubina, né? O filho, concubina não, da escrava, de Agar. Depois sim é que ela tornou-se mulher de Abraão. A Bíblia diz assim, mulher de Abraão. Sara deu como mulher para Abraão, né? E aí os irmãos sabem no que deu. Agar, veio Ismael, né? Os seus descendentes, e até hoje tem sido problema para a semente de Abraão. Agar deu à luz, né, a um filho de Abraão por sugestão da Sara. Fizeram escolha totalmente equivocada. Você entendeu? Uma escolha errada trará consequência desastrosa, né? Consequência que vai ter que administrar, né? As consequências imediatas passam. As consequências a curto prazo passam. Mas as consequências a longo prazo, é uma prestação que você vai pagando, vai pagando, né? Então, Ismael, um problemão que se estende até os dias de hoje. Uma escolha errada vai trazer-lhes consequência imediata, a curto prazo e a longo prazo. Quem sabe uma decisão que você tomou lá atrás, né? Lá atrás, muitos anos atrás. E não é que ainda está tirando o seu sossego? Tirando o seu sono? Ainda está rendendo. E não tem como se livrar dela. Isso aqui é pior. Você vai ter que saber administrar essa situação. Né? Tem que administrar. Né? Ah, não, peraí, eu vou dar um jeito. Eu vou mudar de casa. Vai levar o problema para casa, para outra casa. Vai levar. Ah, eu vou mudar de relacionamento. Vai levar o problema para outro relacionamento. Porque é consequência a longo prazo, meu filho. É consequência a longo prazo, minha filha. Ah, vou mudar de igreja. Vai levar o problema para outra igreja. Um pastor vai se livrar e o outro vai pegar abacaxi. Não tem que mudar para lugar nenhum. O problema está nas escolhas que nós fazemos. Não tem que mudar para lugar nenhum. O problema de crente é como casco de tartaruga. Para onde foi, ele leva. Aprenda a fazer a escolha certa. Aprenda a fazer as escolhas certas. Uma escolha errada poderá trazer consequências imediatas, consequências a curto prazo e consequências a longo prazo. Eu quero orar por você, para que o Senhor te conscientize que já aconteceu, foi impensável. Agora, eu tenho um conselho para te dar. Em primeiro lugar, quero te dizer que você nunca, enquanto você estiver vida, você nunca vai se livrar de problemas. Só quem não tem problema é quem já morreu, já se foi. Nem as contas ele paga mais. Nunca. Agora, quer amenizar os problemas? Não arranje outro enquanto você estiver administrando os que estão pendentes. Tá certo? E cuidado nas escolhas que você está fazendo. Saiba escolher. Pai, nesta hora
A minha oração é em prol desta pessoa que está para tomar esta seríssima decisão. É uma decisão abrupta, meu Senhor, precipitada, irrefletida, que irá trazer-lhes sérias consequências. Mas, Senhor, ajuda esta pessoa a retroceder no seu propósito por conta das consequências, Senhor. Consequências que serão inevitáveis. Faz com que, meu Senhor, essa pessoa, este homem, esta mulher, seja mais paciente na tomada de decisão. Analise mais, com paciência. Lucas 21, versículo 19. A tua palavra nos diz que na vossa paciência repousa a vossa alma. Faz isto, Senhor. Livra-os da angústia, Senhor. Concede-lhe uma maneira melhor em suas tomadas de decisões. É isto que nós oramos, te pedimos e te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.